Estamos aqui mais uma vez para uma noite de aprendizado e também para recebermos a ajuda da parte espiritual. Teremos hoje como palestrante o Dr. Lúcio Maranhão, que vai falar sobre reencarnação e laços de família. Deus, em nome de Jesus, sob o amparo da espiritualidade maior, passamos então a palavra ao Dr. Lúcio. Jesus possa permanecer em nossos corações, hoje, agora e sempre. Certa feita, no século XIX, no final do século XIX, 1895, uma pequena menina chamada Maria Josefina residia no interior do Rio Grande do Sul, a 120 quilômetros de Porto Alegre. Ali vivia com seus pais, numa fazenda, perto de um município chamado Feliciano. Mas ela, desde pequena, trazia uma tristeza dentro de si. Foi crescendo, essa tristeza foi aumentando diante daqueles primeiros namorados que não davam bola para ela. E ela foi aumentando a sua melancolia nesse sentido, diante de uma fazenda distante de tudo, e foi decidido por ela mesma a se entregar à própria vida. Ficava tomando coisas geladas para poder pegar gripe, qualquer coisa desrespeitava aos pais para poder logo ficar doente e de passar desta vida, não para a morte, mas desta vida para outra vida. Mas Maria Josefina conhecia a professora Ida Florence, que morava no município de Feliciano, e era junto com o seu, que era professora dela, e o casal era amigo de seus pais. E certa feita, de tanto ela querer passar desta vida para outra, ela pegou, contraiu uma tuberculose, doença grave, hoje já tratada, mas naquela época pior ainda de tratamento, e em estado realmente muito deplorável, ela chega para a Ida Florence e diz: eu irei te encontrar em outra vida, porque gosto de ti, e por essa relação irei te encontrar, e irei falar muitas coisas desta. A pequena garota, um dia depois, desencarna. Um ano e 2 meses à frente, ela volta. Nasce uma pequena menina chamada Marta, já junto daquele município, filhas da Ida e do seu esposo. E naquele instante, ela começa, nos 2 anos de idade, a dar o primeiro sinal à sua irmã Lola. Quando ela fala: Lola, por que você não me carrega? Por quê que eu tenho que lhe carregar? Porque eu lhe carreguei muito quando eu era pequeno. Quando você era pequena e eu era grande, eu já lhe carreguei muito. As duas brincavam no riacho. E ela disse: me carregue agora, porque eu já lhe carreguei muito. E aquela história ficou encravada na mente daquela irmã mais velha. E ela leva a seu pai: pai, a Marta está falando coisas estranhas a respeito disso. Diz que quando ela era mais velha, quando era maior do que eu, me carregava antes. E o pai pergunta: mas que história é essa, Marta? Meu pai, na minha época, que eu me chamava Sinhazinha, e Maria Josefina era conhecida como Sinhazinha antes. E ela começa a relembrar, dizer que naquele instante tinha um empregado negro, a qual o seu pai o maltratava porque não trouxera água, mas ela pediu: pare, pai, porque ele não merece apanhar. E eu era Sinhazinha. Com 2 anos a criança falava isso. O pai ficou surpreso. Lembrou-se da história dos amigos. Lembrou-se do casal amigo que morava a poucos quilômetros de Feliciano. E ela disse, a pequena Marta: a gente costumava buscar água. E ele pergunta a ela: aonde? No riacho? E ela diz: não, num poço. Aí ele lembra-se que não havia riacho realmente, que era um poço que fazia. Essa história foi documentada não por artigos religiosos, mas primeiramente por um artigo científico de um nobre doutor do nosso período agora, não espírita, mas que estudou profundamente a reencarnação, chamado Dr. Ian Stevenson. Já
desencarnado recentemente. E segundo o Dr. Ian Stevenson, ele diz, dentre os 3.000 casos publicados de reencarnação, que esse da pequena Marta era um dos casos mais fascinantes que ele tivera visto, porque durante a vida dela, ela deu mais de 120 depoimentos que batiam a respeito das vidas anteriores. Então, a ciência vem mostrar, já agora, talvez um período ímpar que eu falo, que vivenciamos, a ciência nos mostra a própria realidade, as comprovações. A ideia da reencarnação não surgiu apenas com a doutrina que veio revelar a reencarnação. É uma ideia que já passa durante os tempos, os séculos, os períodos da humanidade, que vem desde a metempsicose com os egípcios, que adotaram a transferência do espírito para um corpo animal. Mas a doutrina vem esclarecer que não tem como do corpo animal, mas a ideia já foi vista antes. Pitágoras já trazia essa ideia também. Uma ideia que sobrevive aos tempos só pode ser verdadeira. E só pode levar-nos a nossa mente e ao nosso coração ao pensamento. Temos aqui esse notável doutor. Eu li alguns livros dele, extrema, conhecido por criterioso e rigoroso nas suas avaliações. Como diz o bom matuto, não engolia sapo por qualquer coisa. Vem um lado científico a mostrar a realidade e a beleza da reencarnação. Ah, mas falta mais? Podemos muito bem ver o lado filosófico também, porque o científico já é comprovado, nesse sentido, ao despertar. Queremos saber mais o que a respeito? Porque o filosófico já nos demonstra. Porque se não há uma vida antes, precedente, não há uma vida após, por que o esforço meu de dia a dia, então, de ser um homem bom e melhor, se no final o meu vazio vai ser o meu presente? Por que então me esforçar para ser um médico, um advogado, um professor? Por que eu me esforçar então para os meus filhos? O esforço, o meu lucro vai ser igual daquele que não se esforça para chegar no final da vida, entrar no vazio, o nada mais existe? A filosofia, a própria ideia racional humana não permite cairmos mais nessa. Quanto mais que vale o nosso esforço de família que temos, até mesmo para as teorias, por não compreensão humana, e aí não vai críticas aos outros dogmas, mas a teoria, por exemplo, da separação, inferno, céu, eu posso estar do lado do meu filho, se ele estiver no céu comigo, senão é impossível mais. Há uma separação, por que o esforço então? A própria filosofia, a ciência, vem nos abrir os olhos agora. Será que eu estou levando a vida como meu presente, meus familiares, meu trabalho, que vai se acabar, que não há nada? Carpe diem, famoso, né? Aproveite a vida agora, no momento se acabe, né? Para poder aproveitar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou será que eu não sou herança de mim mesmo? E com relação aos que estão ao meu redor, qual a relação que eu tenho com eles? Eu falei do lado científico, falei do lado filosófico, e o lado religioso? Jesus, nosso mestre, amigo de todas as horas, vem nos mostrar a realidade desde aquele tempo, esclarecer a humanidade, tirar o Deus de temor, que era preciso ainda o Deus de temor, antes, na primeira revelação de Moisés, porque a humanidade não compreendia ainda o único Deus, era o Deus dos politeísmos, era Deus para todo lado, precisava fechar um ciclo, mas veio Jesus mostrar o próprio amor e a realidade da reencarnação. Numa das passagens mais claras que eu acho, mais até do que aquela de Elias veio com relação a João Batista, né, que não a reconheceram, mas fizeram sofrer o Filho do Homem. Essa já mostra, mas tem uma outra que eu acho fantástica, o diálogo que ele teve com Nicodemos. Nicodemos, doutor da lei, sabedor da época, né? Foi lá perguntar o que é preciso para ganhar o reino dos céus. E ele diz, é preciso que nasçais novamente. Uma das parábolas mais abertas dele. Não houve rodeios, rodízios, porque ele sempre falava para o bom entendimento, o rodízio, mas essa não.
é preciso que nasçais de novo. Como pode o homem nascer de novo no ventre de sua mãe? Nicodemos pergunta. Olha só, ele diz, o Espírito, é preciso que o Espírito nasça da água e do Espírito. O corpo advém do corpo, o Espírito advém do Espírito. E alerta, não vos espanteis novamente, se eu digo que é preciso que nasçais novamente. O Espírito sopra onde quer, ele continua. Ninguém sabe para onde vem, ninguém sabe para onde vai. É tudo isso que acontece com o homem que é nascido do Espírito. Está no Evangelho. Só aí já cabe uma reflexão profunda. Nós não somos o corpo. Tudo isso acontece com o homem que é nascido do Espírito. Ninguém sabe para onde vem, ninguém sabe para onde vai, como sopra. Nossa consciência talvez saiba sim, com certeza. Mas os outros não, como diz o Mestre Divino. Vai depender das minhas relações que eu tenho no dia a dia. Certa feita, eu estava com um amigo meu, doutor que já veio aqui nesta casa, Leonardo Machado, e ele fala a respeito da consciência. Lúcio, certa feita, ele me falou, Lúcio, no dia a dia da gente de família, são as atribulações de profissão, da própria vida, da correria, da luta dignificante. Eu falei, Léo, mas no final, Lúcio, sobrará apenas eu e a minha consciência. Aquilo ficou reservado. No final de tudo, sobrará somente cada um com a sua própria consciência. Então, como vamos trabalhar para podermos, já que nós nesse princípio, já descobrimos, já discutimos a respeito que nós somos herança e que nós vamos continuar? Como está o nosso tratamento? Por que eu nasço em determinada família? Segundo esse aqui, nos livros dele, ele fala a respeito de um termo chamado de conexões psíquicas. Olha que interessante. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo vem falar a respeito das afinidades de pensamentos. E eu me surpreendi quando eu vi no livro dele as conexões psíquicas. Ele fala aqui, de acordo com o pensamento, com as afinidades que tem de cada um, as conexões de relações que há entre um pai e um filho, numa certa família, ele, por essas conexões de afetividade psicológica, construirá um futuro de reencarnação mais à frente. Os laços de família não se extinguem, não se dão apenas pelo corpo da matéria, mas é muito maior, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o laço espiritual. Então ele fala a respeito dessas conexões. E aqui eu lanço uma pergunta, como já foi a primeira, né? Como estão minhas conexões nessa família agora? Porque é muito comum quando nós somos criança acharmos que a família do outro é melhor. Eu quero dormir na casa do meu amiguinho, que lá, né? Mas eu não tenho dúvida que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas adequadas e precisas para nosso crescimento e para o crescimento delas também. É muito importante nós trazermos essa consciência, porque de antemão, se eu já sei que meus laços de família vão muito mais além do que o meu corpo, por que eu não começo a tratar melhor as que estão ao meu lado? Se eu não consigo nem trazer afinidade àqueles que estão ao meu redor. E aí vem uma segunda. Que tipo de ligação estou tendo em minha família? Tendo com minha família? Será que eu estou tendo uma ligação com dificuldades ou sem dificuldades? Será que a segunda opção é possível aqui nesse planeta? Sem dificuldades? Com certeza é possível apenas em mundos superiores. Nosso mundo ainda é de provas e expiações. O Evangelho segundo o Espiritismo traz a respeito das afinidades. Muitas vezes afins, mas vem um que é a ovelha negra, como falam. Fora isso, por mais fortes as afinidades que sejam, você pode encontrar diante do crescimento das faixas etárias, dos períodos de vida de filho, de pais, dificuldades.
Então, sem dificuldades dentro da família, só em mundos mais elevados. É normal agora. Agora, como eu estou lidando com essas dificuldades? Muito interessante isso. Como eu estou lidando com os problemas dentro de minha família? Será que eu sou o problema? Ou será que eu estou com o problema? Porque se problema nós todos vamos ter dificuldades. Podemos muito bem amenizar. Mas qual é a relação dessa? Será que eu estou sendo o problema? Eu tenho um problema ou eu sou ele? Diante dela, do meu ciclo familiar, eu estou causando uma desarmonia. Isso exige um mergulho profundo dentro de si mesmo. Porque se eu não tenho um senso já de que a família é minha célula para o aproveitamento de meu espírito, eu posso pensar em mim mesmo apenas. E aí eu caio dentro de uma das maiores chagas da humanidade, chamada egoísmo. Eu não olho nem meu pai nem minha mãe. Eu quero apenas os meus interesses. Eu não olho meus filhos, eu não olho meu irmão. Eu quero a mim. Eu sou o problema dentro dessa família. Diferente daquele que está com o problema. Ele não significa ser o problema. Ele apenas está. E se ele está, como é que está lidando com isso? Porque se eu sou uma fonte de força degenerativa dentro do meu lar. Mas se eu estou e compreendo a situação toda, já trago o Evangelho, poxa, já sei do poder da prece, do silêncio muitas vezes, ao invés de ser uma fonte de discórdia, eu sou uma fonte de concórdia, de agregamento familiar. E é muito difícil. Mas não desisto. Está lá no Evangelho. Mães, muitas vezes, histórias que eu vejo em hospitais, com dificuldade de filhos, muitas vezes com vícios, que perguntam pelo amor de Deus, doutor, já fiz de tudo e eu acredito. Mas o que eu posso fazer mais naquele desespero? Siga em frente. Siga. Lembro muito da história de Santo Agostinho, que ele tinha os desvios, como dito nos livros Confissões, desvios no campo sexual, da parte que ele mesmo revela, mas através de sua mãe Mônica, nunca desistiu dele, e orava todos os dias, até quando ele é colocado diante de um notável orador da época, Ambrósio, que abre um pergaminho que ia ler o Evangelho de Jesus, e Santo Agostinho, ele se entrega ali, aquelas palavras de Ambrósio, ao coração tocado. Volta à mãe e diz: tu vencestes, tuas preces venceram a minha própria ignorância do ser. E ele se transforma no cristão que foi. Não tenho dúvida que se não fizer efeito de agora, o que é o corpo, como diz o livro dos Espíritos, será um efeito passageiro, mas as preces o fortificarão e os transformarão mais à frente. Será um meio de um hiato para poder abrir a mente daquele que não escutou a própria mãe, mas à frente, através de muitas dores do progresso que virá, será o hiato para poder reconhecer: bem que orastes, lembra de tuas preces, estava certo. E aí vem o refrigério da própria alma. Então, diante das próprias dificuldades, não nos afligemos. É claro que vêm as aflições, mas não nos desesperemos. Temos essa força, essa confiança. Porque se eu estou no local, me colocando na posição de não ser o problema, mas de estar com o problema, duas coisas são precisas para poder seguir em frente, ao meu ver. Primeiro, uma força chamada fé, irrefutável, para podermos superar as dificuldades. Porque caminhar sozinho é difícil, mas com Jesus: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. É preciso nós trabalharmos a nossa própria fé. Nós não sabermos apenas, trabalharmos ela em nosso próprio íntimo. Mas não basta apenas a fé. Basta a fé estar associada com outra coisa, com o trabalho de ação, a persistência ali. Porque se eu sou uma pessoa apenas com a fé, mas inativa dentro do meu seio familiar diante dos problemas, eu posso me colocar facilmente como uma pessoa passiva, a esperar apenas, através das orações, e eu não fazendo nada, que as coisas aconteçam. Fé sem obras é uma fé morta.
Então é preciso associar a própria fé íntima, força do coração que há dentro de cada um. É uma prova de dificuldade. Eu posso transformar essa prova numa dolorosa, mas posso transformar num meio de elevação meu. Mesmo aquele que é do meu laço familiar sanguíneo não me escute, eu posso realmente transformá-lo mais à frente. Mesmo que ele siga, mas eu sabendo que o Pai maior nunca erra, que irá fazer pedagogicamente corrigir aquele espírito, que eu prossiga nas preces. Se não for nesta vida, será em outra vida. Mas eu volto a dizer, o que é um corpo diante desta? 75 anos diante da eternidade, da vida do Espírito. Façamos a nossa parte. A fé junto com o trabalho. Porque, como já disse, a fé sem o trabalho é morta. A pessoa entra na passividade a esperar que Deus faça tudo por si. Psicologicamente transforma Deus no servo dele, em vez de você ser um servo de Deus. Faça Deus tudo por mim. Porque eu já estou indo para o Peixotinho toda quinta ou domingo e não acontece nada de bom. Olha como nós invertemos. Estou colocando Deus como meu servo. Faça. Quando eu é que devo ser o servo. Jesus mesmo disse, eu vim para servir e não para ser servido. O mestre magnânimo de humildade e luz. É preciso a fé estar associada para podermos superar as dificuldades familiares das encarnações do dia a dia. Mas um trabalho sem fé também há um outro lado, que não é muito bom. Um trabalho sem fé, apenas aquele trabalho sem acreditar. E eu digo fé não apenas religiosa, fé no trabalho, no acreditar no que faz ali, botar coração. Meu irmão, como André Luiz, gosta sempre de falar aqui daqui da casa, né? Os laços espirituais são grandes, posso dizer irmão, sim, que deve ser visceral o que ele fala. Tem que ser visceral. Porque se eu faço o meu trabalho apenas por alguém mandar, mas sem a minha fé, sem o meu sentimento de coração, eu entro numa coisinha chamada rotina. Eu caio na rotina do dia a dia. Eu não acrescento mais nada. Tudo virou a mesma coisa. Eu já sei do problema que fulano passa dentro da minha família. Já tentei, eu faço, mas eu não acredito mais. Vira a rotina do vazio existencial. Então é preciso associarmos as duas palavrinhas realmente que nos trazem o trabalho e a fé. A fé é uma coisa que eu já disse, eu digo sempre, é uma das únicas forças que Deus não dá, é construído por cada um. Jesus, quando fazia as curas, ele dizia, tua fé foi que te curou. Nós recebemos diariamente efluivos para podermos levantar da cama, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, e nem sabemos, e mal muito menos agradecemos numa prece diária. Recebemos as oportunidades de reencarnar numa família, para podermos quitar com aqueles espíritos que muitas vezes nós devemos a eles, e eles a nós, em encarnações e encarnações. Recebemos de Deus Pai provas para podermos superar as nossas dificuldades, as nossas mazelas, mas facilmente nos caímos no queixume. Mas a fé, não. Essa é construída por cada um. E aí eu digo, o que já me disseram uma vez, nas minhas vacilações de espírito imperfeito que eu sou no meu dia a dia. Nas minhas vacilações, quando eu estava uma vez querendo vacilar na minha fé, veio um pensamento que veio e disse, vão deixar que roubem a sua fé, filho? Ela é sua. Construída com esforço seu. Ah, mas foi como um bálsamo, uma força, uma puxada de orelha boa, né? Que veio a me restabelecer. E aquele que constrói, como traz o próprio Evangelho, dentro do lar, como Jesus cita, aquele que segue o Evangelho é como construísse sua casa em cima de uma rocha, que não se abala com os ventos, com a chuva, com os trovões. Então, como eu estou trabalhando esses dois sentimentos, a fé e o meu trabalho? Acreditar realmente nisso, né? Porque muitos pensam apenas assim. Eu, em média, aqui é a média da população,
de idade brasileira, 0 a 75 anos. Eu não existo. Anteriormente a essa seta vermelha não há mais nada. Posteriormente também não há mais nada. A minha vida se extingue aqui, a 0 a 75 anos. Me lembro muito de um filósofo alemão, não sei se é Goethe, que fala: eu tenho muito mais para dar do que 80 anos, 90, 70 anos de vida. É muito pouco para as potencialidades do espírito, das virtudes que cada um traz. Mas já começa a nos ampliar a própria noção. Havia uma setinha anterior ali. Eu já começo a descobrir que eu não nasci do zero. Eu tenho uma história pregressa da minha própria vida. E se eu tenho uma história antecipadamente, eu trago outros comigo antecipadamente. Eu já sei que, além desta vida, virá outro período na erraticidade, no plano espiritual, que eu vou conviver muito maior com o laço familiar espiritual, que é maior, como diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, do que o próprio laço familiar carnal. Ai daquele que pensa que a família apenas é o seu seio familiar pequeno. É muito maior o espiritual. E já começa a ampliar minha própria miopia. Eu já começo a ver que eu tenho um futuro na frente. Mas, se na seta vermelha das dificuldades que eu passo agora, nessa vida, eu posso transformar muito bem numa outra vida de facilidades, de conquista, de agregação. Se antes, naquela vida vermelhinha, eu tinha aquele filho problemático, ou irmão, ou um pai também problemático de mãe, e eu soube aproveitar bem aquela encarnação vermelhinha, eu transformo num amigo, e eu vou ter realmente muito mais agregados ao meu lado. Esse aqui que está ao meu lado, carequinha aí, professor Humberto, né? Mas ainda tem direitinho aqui um homem grande, gosta sempre de falar uma palavrinha que eu nunca me esqueço: viemos para construir pontes e não muros. À medida que eu vou me reencarnando, sabendo lidar melhor com as pessoas que estão na minha família, eu posso construir amigos mais à frente, não só no laço familiar, mas no laço espiritual. Imagina você fazer um bem, e eu vou extrapolar além do seio familiar. Nós estamos muito no seio familiar apenas. Se eu faço um bem a uma pessoa que eu não conheço, uma caridade no trabalho, certo? Imagine o mentor dessa pessoa lhe agradecendo: obrigado por você ter ouvido que eu já tentei, ele não tem como, mas você fez o bem, sou eternamente grato a você. Você constrói pontes e não muro para o outro lado. Mas para eu poder ganhar o mundo, Deus nos dá a oportunidade da célula familiar. Porque não adianta eu querer matar a fome da África se eu não começo a matar a fome dos meus que estão comigo. Não adianta eu querer a paz mundial se eu não consigo dentro do meu lar uma paz domiciliar. Com 2 ou 3 ou 4, hoje em dia está mais difícil. O professor Humberto já foi corajoso para mais filhos. Dessa vez é 2, a galera está vindo mínimo. Eu não consigo nem com meus 2, né? Peixotinho era mais, já teve mais ainda, né? Assim. Mas eu não consigo nem com meus 2 irmãos do lado da paz. Como é que eu posso querer uma paz para frente? Olha como Deus é perfeito, meu Pai universal. Nos dá as oportunidades de podermos nos superar a cada dia. Olhemos com outros olhos. Porque, de acordo com Ian Stevenson, o cientista, nós somos conexões psíquicas, para o bem e para o mal. Se eu sou uma pessoa desagregadora, eu vou agregar-me com espíritos desagregadores. As minhas conexões psíquicas, minha família será atrelada a esse tipo de afinidade. E é muito sério isso. Não queremos aprender do outro lado apenas, né? E não se sente muito bem já nessa vida mesmo quem tem uma atitude dessa desagregadora. Não precisa nem passar por outro lado, né? Mas o contrário também aqui, ó. Vem uma setinha anterior.
como eu já tinha dito, posso vir numa encarnaçãozinha azulada, com muitos amigos ao lado, certo? Uma afinidade grande, mas quando eu sou o problema dentro dessa família, eu posso gerar uma futura reencarnação de atrito, de provações e expiações para se quitar com aquele que estava do lado. Antes de vir ascender ao Pai, é preciso pagar até o último centavo. Muitas vezes, a graça do esquecimento dentro da nossa família é uma bênção divina. Porque imaginem, nós identificando um filho ou um pai como um algoz nosso de outras vidas. Seria possível essa reaproximação? Não precisa. Cai muito bem o que Jesus já disse. Não olhe para trás. Quem quiser seguir-me, não olhe para trás. Tome sua cruz e siga-me. Reencarnou? Esquece. Vai nascer junto, aquela desavença. Mas vai ser seu filho. E através do laço familiar de filho, começa a semente do próprio amor ali. E em vida futura, quando ele reconhecer que você foi pai ou filho dele, que deu o sustento no dia a dia, não apenas do alimento, mas o sustento espiritual, que é função dos pais e dos filhos futuramente, ajudar os pais quando estão na sua velhice, vão reconhecer: poxa, foste tu que cuidaste de mim. Foi tão grande o que você fez por mim, que eu já esqueci aquela desavença do passado. Nosso Pai é perfeito. Agora, aproveitemos as oportunidades, porque eu posso ter uma setinha azul ou vermelha, a depender das minhas escolhas do dia a dia, né? E aqui vem: os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e comunhão de pensamentos, que une os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Aqui eu trouxe o que Kardec pergunta ao Espírito Verdade. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos? Muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Isto constitui para ele uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Não é uma tarefinha qualquer, é uma missão. É uma missão que nos cabe realmente. Louco para ser pai? Já, não sou ainda, mas já estou louco para exercer essa missão também. Laricinha já está com os pensamentos ali, acho que está vindo. Mas é uma missão de cada um, que deve ser feita da melhor forma possível a cada dia. Poxa, o filho, como traz o Evangelho que me lembra, o filho é meu, não, parte do seu corpo é dele, mas o espírito não. O corpo sim, geneticamente é parte sua, mas o espírito foi criado antes, não é seu de posse, é o Espírito de Deus, mas que Deus ofertou a você para poder você educá-lo. E aí eu trago, como diz o Evangelho, educá-lo moralmente e intelectualmente. Muitas vezes, como diz o Espírito André Luiz, a criança vem, nasce, o crescimento se dá. Ele fala que aos 7 anos se dá completamente o acoplamento, digamos assim. Não acoplamento, mas a maturidade começa a aparecer de maior forma, a verdade daquele espírito aos 7 anos. Mas nós temos um hiato do 0 ao 7 para poder educá-lo mais. Não que os outros períodos deixemos, todo período é importante. Mas a criança, quando nasce, ela faz uma trela. Ela olha para quem? Para o pai, para a mãe. Mesmo que ela fique calada, o olhar dela já diz: você não vai me corrigir? Né? Eu vou fazer. Mas você não vai? E aí vem os pais achar bonitinho, muitas vezes, alguns desvios do campo moral, né? Que vem: mas é tão bonitinho fazer bebida, oferecer sainhas, a mostrar. Aquele espírito pode ter realmente provas nesse campo, que se você der um start, ele pode começar a cair de novo naquilo.
É preciso ter a firmeza, sim. Ah, mas ele vai escolher o lado religioso que quiser. Ele, antes de encarnar, já sabia a família que ia reencarnar. Se sabe que tem uma abertura no campo religioso, no campo da educação moral, é um compromisso, missão dos pais. Ele já sabia antes e pediu para isso. Vamos falhar? Ah, mas é o livre-arbítrio dele para escolher. É obrigação mostrar Jesus. Porque ele sabe que naquela família vai reencarnar uma família que tem o Evangelho de Jesus. Mesmo que ele não aceite de princípio, ninguém, claro, vai partir para a violência. Mas nós não podemos parar de orar sempre pelos nossos filhos. Convidá-los, qualquer oportunidade, dialogarmos. Não tem uma receita de bolo eu demonstrar aqui. Cada filho, cada pai sabe, conhece o seu e como deve chegar para conversar no próprio instante ali que se revela. Então é claro que a missão eles pedem, depois dos 7, dos 8, dos 9, aí começa difícil mais. Ele se mostra mais inteiramente como é. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo de seu filho um bom espírito, em vez de um espírito inferior? Quer dizer assim, posso atrair um Chico Xavier? Manda um Chico Xavier, uma Emmanuel, pense, né? Ele diz, não, porque é uma determinação divina. Nós nos achamos muito bons lá, espiritão esse, né? O espiritão. Mas não, determinação do próprio Pai. Na espiritualidade, os departamentos de reencarnações que tem. André Luiz fala a respeito disso. Mas eu achei interessante aqui. Mas podem tornar melhor o espírito do seu filho que gerarem e que lhes foi confiado esse dever deles. Os maus filhos são a provação para os pais. Eu não posso escolher o que vem, mas na prece eu posso torná-los melhor. Isso cabe também no dia a dia, antes tendo vindo. Está com dificuldade, ore. Faça. Fé no trabalho. Não perca uma oportunidade de adentrar. Se ele abrir uma brecha de escutar o Evangelho, muitas vezes na dor, no choro, numa lágrima, toque no Evangelho lá. Ah, mas ele está relutante. No sono, ore. Faça um passe. Existe um passe mais forte que o de mãe? Com certeza não. Está dormindo ele? Faça uma oração e dê. Doe seus fluidos. Ele está recebendo e sabe ali. E será agradecido, sim. Então está dito aqui agora. Tornará-os melhor nos males físicos, psíquicos, de mente. Agora, qual está a nossa conexão com a nossa prece a cada dia? Né? Então, tenhamos isso. Eu trouxe esse triângulo. Por causa do tempo também, tem que adiantar. Mas esse triângulozinho, ao meu ver, atualmente, é uma das principais dificuldades que se apresentam nas famílias hoje. Claro que são muitas. Eu peguei 3. A primeira é uma falta de diálogo. Ainda mais nos tempos de hoje, que a conexão está divina. Parece que a pessoa está mais fora na internet do que dentro da sua própria casa. Veio para o bem essa tecnologia, mas em excesso de uso nesse sentido pode causar danos realmente. Acho que ele se desencarnou primeiro. Está indo, voltou. Mas vamos. Mas a falta de diálogo, sim, se perde naquele dia a dia, na rotina, se perde os contatos, se desconhece o próprio filho, o próprio pai. Poxa, tenha coragem de chegar, porque através do diálogo, a terapia que o próprio Cristo veio, Cristo dialogava, trazia na sua família ali o diálogo, usou do diálogo. Sócrates usou do diálogo, não escreveu nada. O diálogo é um remédio precioso de contato. E aqui eu não falo apenas do diálogo com filhos, mas o diálogo também com a nossa família de lá, nosso Deus Pai, nossos amigos espirituais. Nós esquecemos muitas vezes, eles nunca esquecem de nós. Nos amam muito mais, muitas vezes, do que a nós mesmo a eles. Então que eu possa exercer esse diálogo, porque a falta pode me abrir campo realmente
para outros vazios, como a melancolia, a depressão, que vem dentro de seus familiares. A família perfeita, não há bonança, mas não há diálogo, não há conversa. Eu sou muito mais fácil escutar aquele de fora do que o que está de dentro. Não tenho um elo de confiança nenhum, que eu trago o diálogo para dentro de minha família. Posso ver eu mesmo na minha, tive episódios, o diálogo custou muito caro. De sofrimentos, de danos morais realmente de sofrimento. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, falta de exemplos. Não adianta eu procurar o diálogo, falar com meu filho, com meu pai, se eu não trago o exemplo em mim mesmo, de cada dia. Aí é uma cambalhota que nós fazemos em nós mesmos. É preciso ter a coragem de mergulhar em si para transformar-se moralmente. Ser o verdadeiro espírita, como Kardec fala. Qual é o verdadeiro espírita? É o que faz palestra? Não. É o que dá passo? É o que frequenta as reuniões? É aquele que se esforça em superar as suas más inclinações dia a dia. Esse é o verdadeiro. Porque não importa a religião, se está se transformando, o espírito está se tornando melhor a cada dia. Que eu possa ter essa coragem. Filho, não beba. Mas se eu encharco minha cara todos os dias, o filho está olhando, ele vai pegar o que o pai faz, o que a mãe. O exemplo que diz: filho, não roube. Mas ele vê as corrupções na mesa sendo discutidas diariamente, não adiantará. Meu pai faz, eu aprendi nesse meio. Muitas vezes a questão da afinidade, dessas dificuldades que nós trazemos do Espírito, encarna junto com essas afinidades. Se forem dadas, pronto, virou, vai ser a mesma coisa. Enquanto um tiver um esclarecimento do Evangelho, botar em prática, servirá para a transformação dentro de sua própria família. É preciso a coragem. Vai pedir de quem? De quem não conhece ou de quem já está conhecendo? Claro que vai se pedir de quem já está conhecendo não só a realidade do Evangelho, mas a realidade do Espírito. A quem muito é dado, a muito será cobrado. Eu não posso exigir de alguém que ainda não abriu a sua mente e o seu coração para as verdades do Espírito. Posso exigir, e Deus exige, daquele que já tem a abertura. É preciso essa coragem de chegar, quebrar barreiras, quebrar orgulhos que trazem. Porque eu discuti, eu peguei a briga, está aquele sofrimento durante anos dentro da relação familiar, mas por orgulho não vou voltar a falar com ele ou com ela. Fica aquela mágoa, como a doutora Márcia Rosenthal fala, ruminação mental. É um termo que foi muito feliz ela dizendo isso. Rumina mentalmente e cardiologicamente o mal. Mas por orgulho se desfaz, não volta a procurar aquele que reencarnou no laço de família. É seu, é com ele que deve voltar o diálogo. A voltar, abrace. É preciso coragem, mas é possível. E traz no livro dos Espíritos a respeito da coragem. Deus adora quem tem coragem. Os corajosos. Corajosos na humildade, no sentimento, no próprio amor de cada dia. Veja aqueles corajosos. É muito comum, muito fácil nós abrirmos na internet, na televisão, vemos aquelas pessoas de coragem no bem, como tanto tem êxito. Certa feita eu vi agora um casal que saiu a distribuir o Evangelho com o seu carro, vendeu a casa para fazer a viagem, para visitar projetos beneficentes. E o repórter perguntou para ele: e se acabou o dinheiro da casa, vai acabar o dinheiro do carro, tudo? Nós vamos de bicicleta. E quando acabou a bicicleta, vamos a pé. Falei: poxa, eu diminuí na frente da televisão. Coragem para poder derrubar os orgulhos, muitas vezes grandes montanhas dentro de nós. Esqueça, vale a pena. A paz de espírito é muito maior. Depois, você atinge uma coisinha chamada consciência tranquila, fé no futuro. Essas duas palavrinhas estão no livro dos Espíritos, na pergunta com relação à felicidade. O que é felicidade, tão procurada por muitos e tão chamada impossível por vários? Felicidade, fé no futuro, consciência tranquila.
o Espírito Verdade fala. Para os bens materiais, ele completa a posse do necessário apenas, não o esbanjamento do necessário, que é importante, o necessário material. Mas a minha consciência tranquila de caminhar, de ter feito certo aonde eu estou, no meu trabalho, no meu seio familiar, juntamente com a fé no futuro de compreensão já do Espírito, fé de ligação, de religar com o Pai. Por mais raiva que tenha, filho, eu já estou na minha paz e te dou a minha paz. Eu sei que é questão de tempo, filho ou pai, porque isso se transformará. Precisa dessa coragem de poder chegar realmente. O terceiro, as drogas, os vícios, que eu acho que abalam realmente hoje em dia. Eu sei que tem vários temas que vêm a dar problema, mas os vícios, as drogas realmente é difícil, que é muito comum. E eu não trago apenas os vícios ilícitos, digo as drogas lícitas também, a poder consumir o tempo útil de cada um. Não é que está proibido. Eu adoro um vinhozinho, a tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como diz Paulo de Tarso. Não há na doutrina a proibição, mas há sim o discernimento, a compreensão já. A compreensão. Certo? Então, as drogas vêm realmente como a falta do diálogo e a falta de exemplos dentro do lar. São três chagas, eu acho que as relações familiares no dia a dia de hoje trazem. Mas ao mesmo tempo, tem três soluções. Trazer no ápice da pirâmide o lado religioso. Nunca perder. Não adianta nada a ciência, a filosofia, como diz Chico Xavier, como diz Dr. Bezerra de Menezes, se não tiver o religar e comprar. Não adianta os pensamentos todos, o trabalho do dia a dia, se eu não tiver a minha religião, o meu compromisso, a minha missão, como diz lá no Livro dos Espíritos, de mostrar o lado religioso. Então, eu fazer o meu 0800 da prece, que é de graça com o Pai, a cada dia. Não na obrigação de dizer, claro, com o filho, mas eu, principalmente, exemplificar o meu lado religioso. E é muito bom isso. Ai daqueles que falam, eu vinha pensando nisso essa semana. Porque tem certas pessoas que dizem, eu virar religioso, vou virar uma vida patética, monótona, de jeito nenhum. As maiores adrenalinas que eu senti foi quando resolvi seguir um pouco mais o Cristo. A adrenalina de poder levar uma caridade a uma pessoa, a emoção que você sente, é muito maior do que tempos inúteis de viciações de todas as ordens. A emoção, muitas vezes, pelo meu espírito imperfeito, de levar uma palavra, de falhar, a adrenalina é grande. Trabalho com Jesus. A emoção de acariciar, a adrenalina de conquistar, poxa, a adrenalina é muito maior, a emoção é muito maior. É difícil superar essa emoção realmente que traz. Garanto a vocês, de ver, por exemplo, no mergulho no mar, a realidade de Deus ao seu redor, no fundo a ver ali a presença divina da beleza da natureza que toca o coração, você adentrar através das relações de seus familiares, sentir as emoções, a emoção é muito maior, não tem nada de monótono, nada. Agora, adentre-se de verdade, tenha coragem de seguir, porque vem logo, é muito fácil cair naquelas frases feitas, não sou capaz, não é possível para mim, isso não é para mim ainda, chegou a hora. Nós vemos exemplos de topos, de grandes cristãos da humanidade. Paulo de Tarso, numa vida, se transformou no primeiro perseguidor cristão, na coragem das adrenalinas da vida, quando ele se transformou em Paulo, pedradas e tudo, recebeu, mas que não abalaram seu joelho, mas não seu coração, não seu espírito. Mas ele diz, levanta-se ali, para poder pregar a sua família. Então, tenhamos essa própria coragem, de não desistirmos nunca do nosso lado religioso, trazermos para a nossa família
o Evangelho no lar, esquecido por muitos. O Evangelho no lar é uma proteção, como André Luiz traz. A casa que faz o Evangelho é como se abrisse uma luz, que é fortalecida, protegida e muda o ambiente, sem dúvida nenhuma. Outro ponto, desenvolvermos o nosso campo moral, de fato no mergulho íntimo de cada um, e desenvolvermos intelectualmente. Esses dois últimos eu tiro do Evangelho segundo o Espiritismo, o lado moral e o lado intelectual. Está chegando a hora e eu queria que vocês vissem isso aqui, porque ao pensar realmente, a trazer essa pequena mensagem para vocês, relações de família e reencarnações, me veio em mente essa imagem. Nós somos muito parecidos com isso. Calma. Como, Lúcio? Que célula é essa? Uma hemácia. Uma hemácia, ela segue seu caminho sempre. Tem a sua própria função. Ela está integrada no meio, num sistema de nosso próprio corpo, assim como nós estamos integrados num próprio sistema. E aparentemente vem uma ordem que seja de pensamento divino meu, e nós estamos integrados dentro de um nosso sistema familiar, que aparentemente, certeza, somos guiados por um comando divino também. Mas essa mesma hemácia, ela segue seu caminho dentro dos vasos. Ela nunca está parada, nunca está estagnada. Nunca uma hemácia para no seu caminho, ou resolve parar. Porque quando decide, até no próprio caminho, a faltar com a sua função, ela é logo fagocitada. Mas ela segue diante, sempre de frente. E diante desse caminho, muitas vezes no nosso seio familiar, de nossa vida útil nessa encarnação agora, encontramos essa situação de caminhos diferentes, variados, a mesma hemáciazinha que traz a cada instante a sua própria força, ela nunca toma o mesmo caminho na sua circulação completa. Ela entra pelos vasos oculares, entra pela carótica, vai pelos vasos do ouvido, vai pelos capilares da perna. Ela decide os próprios caminhos, assim como é a própria vida. Eu vou ter diferentes caminhos e é normal caminhos aparecerem. Não precisa ser igual, graças a Deus, porque seria muito monótono. Num caminho da hemácia dessa, ela pode encontrar uma placa de ateroma que vai dificultar muito a passagem dela. Como eu posso encontrar no caminho meu de minha vida uma placa de problemas que pode tentar dificultar sim a minha própria caminhada. Mas ela nunca desiste de passar daquela placa de ateroma que tenta obstruir o seu próprio caminho. Como eu, propriamente, nunca devo, porque o nosso corpo nos ensina. O reino de Deus está dentro de vós. E ela já nos ensina, devo parar o meu próprio caminho, mesmo diante das dificuldades. É só olharmos para dentro deles, numa pequena célula, há uma realidade de sistemas no nosso paralelo de vida a vida. A mesma hemácia traz algo dentro de si que ilumina. Para ela, um oxigênio, um O2, que vai fazer a função dela de nutrir todas as células do corpo, nutrir o sistema que há. Por que eu não posso nutrir o meu próprio sistema? Que tipo de O2 eu estou levando? Para aqueles que têm falta de ar, que têm sede. Que tipo de H2O eu levo para aquele que tem sede? Poxa, tem fome, que tipo de alimento? Porque Jesus mesmo já disse: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestiste. Estive preso, vieste me visitar. Quando fizestes a um desses pequeninos, é a mim mesmo que o fazeis. Nós todos temos talentos. A pequena hemácia leva um O2 tão vital para nosso corpo. E nós também trazemos essa virtude aqui, que podemos levar por diversos caminhos a cada dia. Elas nunca trabalham sozinhas. Nunca trabalham sós. Porque uma hemácia sozinha não é capaz de nutrir o meu corpo inteiro, de 1,60m ou 1,85m aqui. Não é capaz de nutrir um sistema inteiro. É preciso estar ao lado do campo social. A OMS já diz
Bem-estar de saúde é bem-estar físico, moral e social, não apenas ausência de doenças. Eu tenho saúde. Para eu ter saúde, eu preciso estar saudável fisicamente, mas não só isso. Bem-estar mentalmente e socialmente. Não devo ficar recluso no orgulho, preso, que realmente estagna o espírito. Não retrocede, mas que estagna o espírito. Tomamos o exemplo da própria Márcia. Porque se nós não seguirmos, optarmos pelo livre-arbítrio, o caminho errado, podemos nos transformar numa célula rebelde a esse próprio sistema, uma célula cancerígena, que pode levar a aniquilar o próprio sistema. Nós temos Deus dentro de nós. Nós temos um exemplo divino dentro de nós, que funciona todos os dias, a todas as horas. Mesmo quando eu queira me entregar, Ele luta para poder se sustentar. E por que não lutarmos também no nosso sistema familiar, social de dia a dia? Vê uma bactéria se entra no corpo humano, o que causa os anticorpos, o que faz? Luta até o fim. Por que nós não lutamos a cada dia? Tomemos esse exemplo pequeno de nosso corpo de sistema para o nosso dia a dia, para a nossa própria vida. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações hoje e sempre.